Muito bem. Final de ano, a gente sempre tem a chamada saída temporária 2024, que permite aí que 33 mil detentos de 180 presídios do estado de São Paulo saiam no período de 23 de dezembro, né, antevéspera do Natal, até 3 de janeiro, 2 dias depois da passagem do ano. É sempre um assunto polêmico. A gente aqui com o Renan Fará, que é advogado criminalista, pós-graduado em Ciências Criminais e Direito Constitucional. Doutor, bom dia, obrigado pela sua presença. Teve uma mudança na lei em abril deste ano, mas começa a valer somente para crimes, né, cometidos após 11 de abril de 2024. O que a lei diz hoje? A quem ele beneficia? Quantas saídas os presos têm direito aí durante o ano? Exatamente, a lei. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É a voz que eu escuto todos os dias de manhã. Não teve decepção, não, né? É interessante colocar rosto às vozes. Você juntou isso que eu ia te falar. Outro agradável. Você juntou a voz das pessoas. Agora eu vou poder lembrar quando eu escutar novamente. Mas vamos lá. A lei sim alterou. Hoje, ao invés de 7 saidinhas ao ano, vão ser 5. E existem mais alguns requisitos do que não existiam antes. Exame criminológico, coisas que vão custar muito para o Estado e isso é questionável. Mas não estou questionando essa validade, essa nova lei. Vou explicar quem tem direito. Quem tem direito é quem está no regime semiaberto. Então a pessoa, dependendo do crime que comete, ela vai para o fechado, para o semiaberto ou já para o aberto. Depende da quantidade de pena e também da gravidade, ou seja, da quantidade de violência desse delito. E aquele que já progrediu, estava no fechado, foi para o semiaberto, ou aquele que já foi direto para o aberto, que estava no fechado ou aquele que já foi direto para o semiaberto, ele vai ter direito à saidinha. Saidinha é o meio do caminho ali. E como busca-se a reinserção daquele que foi preso, que foi excluído da sociedade, que ele não serve para estar no seio da sociedade, ele precisa voltar um dia, não vai ficar para sempre separado. Então, para ele voltar, criou-se o meio da saidinha, ou seja, ele volta por um curto período, fica com a família e volta depois para o sistema prisional. E esses, então, que estão no semiaberto têm esse direito. O do fechado não. E é o estímulo do cara que está no fechado, ter o bom comportamento. Exatamente. Seguir todas as regras. Se ele tiver uma falta disciplinar, já não tem direito. E é muito comum ter falta disciplinar. A gente trabalha em muita sindicância aí. Então, ele fez tudo correto, aí ele vai para o semiaberto e aí ele tem direito à saidinha. Doutor, independente do crime que ele cometeu, ele tem, isso daí é geral. É a chamada progressão. Progressão, é isso. Então, se ele está no regime semiaberto, ele tem essa... O que eu estava querendo dizer é o seguinte, no Dia das Mães liberam-se presos... Não importa. Liberou no Dia das Mães o cara que matou a mãe. Né? No Natal, não faz libera sentido. Quem roubou o presente. É que eles não vão ter esse... Quem roubou o Papai Noel. Eles não vão ter como fazer esse controle, né? A Suzane Richthofen foi um caso, né, que saiu no Dia dos Pais. Sim. Mas não tem como separar ou diferenciar pelo motivo do qual foi preso. Não mas é visto caso a caso. Então. Mas sim, não, na verdade, o que é visto caso a caso é a conduta carcerária. É a conduta carcerária que vai dar direito a ele dessa saidinha. Não, mas me desculpa, doutor, eu sei que... Mas eles estão de brincadeira. Como é que um juiz... Eu vi uma justificativa de um juiz que liberou a Richthofen, ela não causa perigo à sociedade. Ela só matou o pai e a mãe. Imagina o que ela faria com o vizinho. O Nardoni, por exemplo, ele agora vai ter 45 dias, vai ficar lá curtindo Guarujá. Nós, simples mortais, trabalhadores, no máximo 30 dias de férias. Aí você faz aquela jogada com a empresa, 20, 10 em dinheiro, aquela coisa toda. O cara vai ficar 45 dias. Ele só matou a filha covardemente. Só que ele cumpriu os 16 anos, ele tem essa prerrogativa. Quer dizer, você acha que não vão hostilizá-lo lá no Guarujá, em um belo condomínio, porque o pai dele tem posse? Você acha que esse homem aparecendo na praia, o que ele acha? O que vai acontecer com ele? No mínimo vão hostilizar ele, porque foi um crime que chocou a nação toda. E nunca passa. E não passa. Quer dizer, tem umas coisas assim, porque o pessoal fala assim muito de ressocializar. O quê? Se a boa parte sai e vão cometer crimes. Quer dizer, a gente fica vulnerável. Essa é a grande revolta que os nossos deputados, que são eleitos, não tomam uma providência com relação de fazer uma correção, porque o Código Penal ele é de 1940, as coisas mudaram, né? Então, quer dizer, tem coisas que chocam o cidadão.
chocam demais. Ok, Principalmente mas- esse negócio de ter liberado essas armas aí, que o cara tá matando, morrendo a doidado de bobeira. Ó, por um lado, É só um desabafo. ele vai desculpa, tá? sair. Todo mundo vai sair. Ou a gente vai começar a colocar pena de morte. É. Né? Então, se não é pra. Olha. Então, coloca pena de morte. Se é seu Eu não raciocínio sou e o contra, final não, que a gente chega. dependendo do Mas crime. se ele foi condenado a 16 anos e cumpriu os Não, 16 não. anos... Ele tem direito de estar fora, Não, exatamente. ele não foi condenado a 16. É mais, Foi só que ele 16. já mais, mas a é progressão já chegou lá. Isso. E se ele vai ser hostilizado, uma pena, porque na Consequência. realidade, se ele ganhou esse direito, ele pode estar lá. Sim. Né? Ah, ele não vai sair bom, ele vai voltar. Olha o número de pessoas que voltam. Então foi um erro do Estado em não ressocializar. Porque a pena ela tem 3 fundamentos. O primeiro fundamento é a vingança estatal. Fez errado, vai Vai pagar tá? por isso. Vai pagar por isso. Exatamente. E tudo bem. Consequência. Exatamente. Isso é o que sempre existiu. Lei de talhão, dente por dente, olho por olho. Mas, por outro lado, a segundo fundamento é prevenir. Ah, eu não vou matar alguém porque a pena é de 6 a 20 anos ou qualificado 12 a 30. Tá, então eu não vou por causa disso. E terceiro fundamento é a ressocialização. Então a gente retira do seio da sociedade aquele cara que não tá ok, vamos dar curso, vamos profissionalizar, vamos fazer algo para que ele volte apto a se adequar à sociedade. Não, ele nunca vai ficar bom. Então mata o cara. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai chegar desse Por jeito. dentro vai ter que ser radical. Quando a pessoa é doente, né, que aí é feita a medida socioeducativa, na verdade socioeducativa é para menor idade. Para doente é a medida de segurança. Aí a pena máxima, né, a internação máxima é 30 anos. Isso para fazer um paralelo ao que estava antes na lei. Hoje o Código Penal foi alterado pelo pacote anticrime, vai até 40 anos a pena máxima. Mas até então era 30 anos o máximo de internação. Ou quando ele ficar bom. Então depois de um tempo que ele vai ficar preso, 2 anos, ele passa pela primeira avaliação. E aí todo ano ele tem uma avaliação com o médico e vai falar se ele está apto ou não a voltar. Mas quem que vai garantir, né? É o médico, mas é... Doutor, pela sua experiência, toda né, essa área aí, a lei é ideal, é justa? Na sua opinião, teria que mudar o quê? É legal essa questão da saidinha? Teria que fazer uma adaptação melhor? Como o senhor avalia a situação como um todo aí? Primeira parte da pergunta, a lei é boa? A lei no Brasil é boa, é justa? A lei do Brasil ela é modelo para o mundo todo. E isso as pessoas se surpreendem quando eu falo, né? Nossa, não cabe ao eu legislador mudar porque a lei é muito boa. O que é difícil é a aplicação dela. Se a gente seguir a lei, a aplicação dela a rigor, Seguir na no risca, papel aí ali. ela vai bem. Né? Agora, perguntando sobre se ela é ideal aí para o nosso sistema em relação à Ela é saidinha. justa. A gente tem que encontrar meios de ressocializar. Tem que encontrar algo que apeteça o cara que tá lá enjaulado, sem nada para algo que fale assim, toma aqui um Eu brinde errei, se você seguir a regra corretinha. Então a gente tem que ter um incentivo para que ele tenha uma boa disciplina lá dentro, senão ele pode ser um terror, fazer o número de sindicância que for, ser o pior pessoa do mundo, sair de lá pior, mas deu o tempo, ele vai pra rua. Então tem que ter um estímulo. E um deles, né? Porque não vai ficar preso a vida inteira. Exatamente. E não é só a saidinha, né, que faz que é o estímulo. Ele tem também o trabalho dentro da cadeia, que a cada 3 dias trabalhado ele tira 1 da pena. Então aí esse é outro estímulo, né? Você vai cumprir menos tempo. Então são os critérios, são os meios que a gente tem para buscar a ressocialização. Isso no Brasil. Eu não estou defendendo o bandido, mas eu penso assim, cada vez que a gente tem um caso que a sociedade toda é contra e o advogado consegue um sucesso, o advogado do réu, eu acho isso sensacional, porque o advogado tem o dom de achar as brechas na lei. É o trabalho dele. É o trabalho dele, isso é uma coisa importante, exige muito estudo, né, doutor? Sobre caso a caso. Eu nem Então chamo ela de não brecha. é clara, né? Eu nem chamo de brecha, na verdade. É poder explicar. A gente traz os fatos para o juiz. Sim. O bom advogado é o advogado claro, na verdade. Não é nem o brilhante, talvez Não seja é algo advogado diferente. que protege o bandido, advogado que busca Protege o justiça, direito. Né? protege os direitos Então, das pessoas. eu já fui ameaçado de morte por ter tido sucesso em casos de comoção social. E simplesmente foi demonstrar para o juiz, olha, esse é um caso da pessoa responder solto, por causa dessa qualidade, por causa dessa questão. Do histórico. Ou seja, eu deixo claro para o juiz, e quem vai decidir é ele, óbvio, né? A gente está aqui para pedir. Sim. Mas eu deixo de forma clara para mostrar que, de acordo com a lei, de acordo com os fatos que eu apresento para ele, ele pode
com conforto, com tranquilidade, julgar da forma que eu estou indicando. E aí dá certo. Esse é o caminho do advogado. Não Então, existe- mas eu acredito que há muita flexibilidade com relação a isso. Porque o advogado, ele estuda a lei e mostra, como o senhor está dizendo, mostra lá pro juiz e de repente ele convence o juiz e, e isso causa, quer dizer, a perplexidade nas pessoas. Porque só aquele que tem um ente que foi assassinado ou que foi, sei lá, na mão de... a pessoa fica revoltada. Mas todos têm direito de defesa. né? E só aquele que tem um ente E quem que defende foi a vítima? injustamente preso vai entender o trabalho do advogado também. Sim, mas e a vítima? A vítima nunca, ela tem direito a nada. Ela pode perder o marido, ela pode perder o filho, ela pode perder uma série de coisas e tá lá o bonitão que foi preso. Mas, Matias, A polícia prende, aí a justiça vem e solta. É uma indignação. Mas é lei. são leis e o advogado está lá para Não, defender. dá Não, pra mas isso. eu não tô contra o advogado. Eu tô achando que essa lei, aí como o doutor falou, que serve de modelo, eu não concordo. Não, ela é- sabe? Eu ela- não concordo. Infelizmente, eu não concordo. É um direito que eu tenho como cidadão de concordar e de não concordar. Porque se coloque no lugar da vítima, que perdeu um pai, que perdeu um filho. Recentemente a gente vê aí essas armas aí que o governo anterior liberou, o quão está trazendo desgraça para a vida. Ele está se defendendo? Não, ele está tirando a vida por uma discussão besta no trânsito. Mas voltando ao assunto da saidinha aqui, Matias, eu entendo sua revolta. Quando a pessoa é considerada que não voltou, quantos dias depois? Por exemplo, tem que voltar Agrava tal a dia. pena. Ah, na hora, né? Não voltou? Percebeu que o cara não voltou, já dá como fugitivo, né? Tem diferença entre fugitivo e foragido. Por que muitos fazem isso? Porque a pena tá mais complicada, é a oportunidade que ele acha que, opa, tô livre aqui, não preciso voltar mais, ninguém vai me pegar. O que passa na cabeça do cidadão, doutor? Ó, na verdade, às vezes o cara tá jurado lá dentro. Às vezes o cara tem algum problema que se ele voltar, ele vai A morrer. gente não sabe o que tá acontecendo É. internamente. Ou Porque a lei, ele a lei tem do ali- crime. É, exatamente. Então, se você voltar, você morre. Você vai ter que aproveitar esse restinho de liberdade, essa oportunidade da liberdade de fazer tal coisa. Li Tem nos também a livros aí, dívida, sabe? né? A dívida do crime. É. De Eu li repente no- você sai, mas você vai Você ter tem que a fazer obrigação isso. de fazer tal. A gente lê nos livros essas coisas, sabe? Em países longínquos. Agora, o que é importante a gente pensar é o. Porque muita gente fala, eu sou contra a saidinha porque os caras não voltam. Quantos não voltam? Pode pesquisar no Google, coloca aí. Sim. Quantas pessoas não voltam? É menos de 5%. Então você vai prejudicar 95%, que é um dos poucos estímulos que o cara tem para ir para o semiaberto, para poder começar a se reinserir gradualmente para a sociedade, por causa de 5%. Então essa matemática está errada. Então a gente tem que deixar muito melhor essa ressocialização sem contar com a saidinha. O senhor explicar uma coisa interessante antes do Reginaldo cortar o senhor, qual é a diferença de foragido e fugitivo? O fugitivo é aquele que saiu, né? Ele conseguiu Escapou. escapar da prisão. É fuga, né? Agora, o foragido é aquele que a gente chama de homiciado, aquele que está em lins, local incerto não sabido. Porque você não é obrigado a se entregar. Essa é um direito de não se entregar é algo que a pessoa tem. É inerente do ser humano. Sim. Mas é óbvio, vai ter consequências. Você ser revel no processo, não responder ele, você não vai estar dando a sua própria opinião, sua própria resposta. E o réu, muitas vezes, é o que tem o melhor para dizer. Ele estava lá. Então ele ajuda muito a defesa do advogado. Mas ele não é obrigado a se entregar. Por vezes eu falo pro cliente, ó, aqui se você se entregar, depois eu tento aqui a liberdade, vai ser melhor para você. Não quero. E como é que eu vou brigar com ele? É ele que vai ficar enjaulado, né? Tem que ter estratégia. A estratégia muitas vezes é se entregar. E daí, olha a boa vontade dele, por favor. Aí eu vou ter argumentos, como eu disse lá anteriormente, vou ter argumentos de fato, aplicando a lei que vai dar liberdade para ele. Mas cabe a ele decidir, topar com isso comigo. É uma coisa que não entra na minha cabeça, doutor, é com relação. O cara pegou 30, o máximo é 40? Agora Hoje é. é Foi 40. considerado a 40, por que não se cumpre os 40? Porque tem Bom, pode ser, na verdade, quando o cara toma 40, 200, né? Isso aí não Ou seja, 5, 6 homicídios. Não, acontece, 5, 6 homicídios. sim. Aí ele vai cumprir, vai ter a progressão, mas a progressão, os 40 vai ser depois disso, né? Então, a progressão de 60 anos. Aí ele vai cumprir os 40 fechados. Isso existe, essa possibilidade. Né? A gente vê aí pessoas famosas, né? Que estão Então hoje não é em lei, dia é indo pra... possibilidade. Não, é Entendeu? a possibilidade da lei. Aham. Conforme a gente chama de concurso material de crimes, ou seja, somando todos os crimes, deu 200. Aí, Com as regressões que ele tem direito,
Mesmo com a progressão, vai ser mais do que 40. Então, mas é isso que eu estou dizendo. O correto é, foi penalizado em 40 anos, vai cumprir os 40 anos e fim de papo. Entendeu? Fim de papo. Não tem essa. Não, mas é porque ele é bom, ele fez. Amigo, pera lá. Você está cumprindo. Você fez algo que não era certo. Não, mas é a lei, mas existe Sim, mas então, por isso que eu questiono. Mas ele tem uma série de progressões, né? Se ele estuda, se ele trabalha, é isso? Tem esse atenuante. Se ele lê um livro, pode ler um livro por mês, aí você vai tirando um dia por mês da pena. Se ele trabalha ou estuda, dá no mesmo, aí é 3 por 1. E o livro ainda tem que fazer um resumo, tal, não é só falar ali, né? Sim, sim. É complicadinho. E também a saidinha em si. A gente falou de casos de famosos, o Robinho não vai sair. Então também tem essa questão aí, né? Então sempre tem o histórico, enfim, o tipo. Tem a questão também do crime hediondo, que é uma outra pegada, uma outra interpretação. Não, então, na verdade é que o crime hediondo, ele vai ter uma progressão diferente, né? Então o pacote anticrime também vai alterar. Hoje o pacote anticrime alterou todas as frações de progressão. Então vai depender se teve violência ou se não teve, se foi um crime contra a vida, ou se não foi, se foi contra a vida, se foi consumado. Então, a progressão depende disso tudo para hoje a gente chegar. Antigamente era 1/6 ou 2/5 para hediondo. Hoje já tem que analisar e colocar na tabelinha ali do Código de Processo Penal para chegar no tempo exatamente da progressão de cada um. Outra coisa que existe é o livramento condicional, que depois de cumprida metade da pena, totalmente no fechado, ou seja, o cara aí nesse caso deve ter cometido alguma falta, alguma coisa aconteceu. Sim. Aí ele vai poder ter o livramento condicional, que é menos vantajoso do que o regime aberto, mas é melhor do que o semi-aberto, porque realmente ele vai ficar solto, com diversas regulamentos, diversas regras para ele, requisitos para ele seguir. E a tornozeleira eletrônica passa a ser um troféu. Passou a ser obrigatório, tornozeleira eletrônica na saída, isso com essa nova lei. Todos que vão para a saidinha agora vai ter que sair com a tornozeleira, até para evitar a evasão. Ô, doutor, foi esclarecedor o papo, né? A gente... vai ter sempre... É polêmico, sempre vai ter os dois lados, ué. Eu sou advogado criminalista desde que eu me formei e tô acostumado, rodinha de família sempre é assim, eu sempre saio. Vai ter. A minha opinião sempre vai ser diferente, né? Não, eu acho que tem que ter a defesa, Exato. Eu concordo com tudo isso daí. É que eu me ponho no lugar, eu já tive a experiência de ser assaltado e um moleque com um baita do negócio, eu nunca tinha visto na minha frente. Ele olhou pra mim e falou assim, o que você torce pra nós? Eu lá trabalhando, aí bicho. É complicado. É o pacote, né? Tem que ver e agradecer que ele não tinha o dedo mole, porque se ele tem o dedo mole, pronto, existem eu não fiz nada. Os dois lados. Os dois lados. A presença e vamos marcar outras vezes. O senhor voltar aqui é assunto interessante, sempre é bom falar sobre isso. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos e mais uma vez foi uma honra. Valeu. Bom Natal. Abraço, doutor. Bom Natal. 7h26 agora. As notícias do trânsito. Informações com Paula Nakazaki. Com você, Paula. Oi, Cris. Olá, bom dia. Os motoristas, neste momento pela SP-304, rodovia Luiz de Queiroz, o tráfego está intenso para quem trafega nas proximidades do Ribeirão Quilombo, tanto sentido